Muito boa tarde a todos. Eu só peço ao nosso querido secretário da comissão botar o nome das pessoas ou me trazer aqui para eu não incorrer em nenhum tipo de erro. Mas boa tarde, doutora Daniela, querida. Boa tarde ao nosso PROCON estadual, à Genersa, os deputados Elbert Rezende, Thiago Pompolha, nosso relator Felipe Soares, o deputado Gustavo Schmidt também já está chegando. Dou por aberto o início dos trabalhos dessa sessão da nossa colhenda CPI, com a presença dos deputados já mencionados, com representantes da SEDAI, PROCON, a Genersa, a CREA veio? O objeto, a intenção dessa segunda audiência pública seria discutir mais a miúde tecnicamente a parte de engenharia hidráulica, né, junto ao CREA, junto às associações, confederações ligadas à área de saneamento, setor de saneamento. A novidade que a gente vai ter a presença da Genersa. A reunião passada foi extremamente profícua, a gente discutiu muitos temas, dentre eles o salto de conta, quando da não troca, né, no prazo de 5 anos ali do hidrômetro, o consumidor acaba se acostumando a um consumo de água XYZ, troca o hidrômetro, a resistência do hidrômetro não existe mais, então a conta sobe. E hoje a gente inicia passando o vídeo aqui produzido pela assessoria, justamente com o objeto principal, tema da comissão. Eu peço à assessoria que inicie, por favor. De ar. Os moradores convivem agora com outra dor de cabeça, a cobrança por ar. Isso mesmo, ar. Não sai uma gota sequer das torneiras. Mas o hidrômetro, aquele aparelho que registra o consumo de água, continua girando e marcando um gasto que não existe. Parece até que está correndo nos canos uma espécie de água fantasma. O mecanismo de um hidrômetro é bem simples. A água entra por um lado e sai pelo outro. E aqui no meio tem uma pequena turbina que gira com essa passagem. Em cima vai um sistema de engrenagens que registra quanta água passou por aqui e mostra no reloginho. O problema é que essa turbina que gira com a água também gira com ar. A gente vai colocar essa bexiguinha aqui para ver se passa muito ar mesmo. Este engenheiro hidráulico acompanhou a experiência. Tá enchendo, ó. Olha a quantidade de ar. Ela vai estourar essa bexiga. Estourou, vamos pegar outra. É muito ar. Ó, tá girando lá o relógio. Quando começamos a gravar, o hidrômetro registrava esses números: 141816. Quando a água chegou, quase 1h30 depois, o relógio marcava 142112. A quanto isso equivale? Cerca de 3.000 litros de uma água fantasma. Fechamos agora a torneira. O relógio continua a girar, mesmo com a torneira fechada. Quando a torneira está fechada, por onde que esse ar vai sair? Pela boia da caixa d'água lá em cima da casa dele. Em síntese, então, estou pagando pelo ar? Isso. Sim, uma parte aqui você está pagando pelo ar. O ar presente nas tubulações da rede de abastecimento passa pelo seu hidrômetro e é contabilizado como se fosse água, podendo aumentar sua conta de água em 30%, 40% e até 50%. O Bom Dia Brasil resolveu fazer o teste do hidrômetro para checar se o aparelhinho pode registrar a passagem de ar como se fosse água. Nossa equipe foi até um laboratório. E o que deu? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Pois é, o Ele teste... recomeçou, né, o vídeo. Bom, gente, então
essas são as imagens que a gente tem de cadeias televisivas nacionalmente reconhecidas, com uma responsabilidade diante do seu poder de informar, né, que não é trivial. Na semana passada, a gente discutiu tecnicamente, aliás, as explicações do senhor Luiz Cláudio foram absolutamente pertinentes, acho que, inclusive, muito boas. Nos foi feito o convite para conhecer o laboratório da SEDAI com relação aos hidrômetros. Eu peço licença aqui para que a gente delibere também essa visita em data a ser marcada pela SEDAI. Aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovados. E gostaria agora, antes de passar aos deputados, fazer um primeiro bloco para que tanto a SEDAI quanto agências reguladoras possam se pronunciar diante do vídeo e registrar a presença do nobre deputado e amigo Gustavo Schmidt, vice-presidente dessa comissão. Passo agora a palavra aos representantes da SEDAI. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente dessa comissão, deputado Jorge Felipe Neto. Hoje nos colocamos mais uma vez aqui para contribuir, né, com essa CPI. Trago do nosso presidente a seguinte mensagem. Nós estamos com as portas abertas para recebê-los, tanto Defensoria Pública, PROCON, a Genesa. Se os senhores acharem necessário, podemos, de imediato, já agendar. Tá? Temos total interesse em contribuir com essa CPI. Trouxe hoje aqui comigo o corpo técnico, doutor Hugo, doutor Rafael Lima e o Luiz Cláudio, né, que é o responsável pela medição. E é isso. Boa tarde. Vou passar a palavra para o Luiz Cláudio, que vai estar falando sobre o vídeo. Boa tarde a todos. Presidente Jorge Felipe Neto, satisfação de estar aqui novamente. Vou repetir rapidamente, para quem não se fez presente na última reunião, sou engenheiro da SEDAI, entrei em 1990 na SEDAI como mecânico de hidrômetro, realizando ensaio metrológico nos hidrômetros da companhia. Me formei engenheiro pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, fiz concurso, me ingressei no quadro da companhia como engenheiro mecânico e hoje estou à frente, não de uma oficina de hidrômetro, mas agora um laboratório que a gente teve o orgulho de transformar uma antiga oficina de hidrômetro em um laboratório acreditado pelo Inmetro, né? Laboratório acreditado que pode ser acessado, consultado. A gente tem hoje representantes do Inmetro aqui presente também, pode falar um pouco sobre o nosso laboratório. E a gente vai passar um tempo junto aqui e estamos disponíveis para responder todas as questões e mostrar que a empresa tem todo o interesse em esclarecer a questão, toda essa questão relacionada ao fenômeno do ar, que já é objeto de discussão em outras concessionárias do Brasil também, né? E lembrar que os hidrômetros que a SEDAI utiliza são hidrômetros utilizados no mundo inteiro, né? Todo o planeta Terra, a água é medida através de hidrômetros num sistema de abastecimento como o da SEDAI, né? E quando a gente vê, especificamente mostrando o vídeo, a gente vê aquele caso pontual, né? A gente vê um caso pontual, um fenômeno que acredito que aquele cliente, ele foi agência, não é cliente da SEDAI, é um cliente da Sabesp, salvo engano. Acredito que ele foi na agência de atendimento e a agência de atendimento, como na SEDAI, quando ocorre excepcionalmente algum caso como esse, ela tem todas as ferramentas para revisar a conta e identificar e colocar a ventosa israelense na rede e tratar e resolver o problema. Eu queria até pedir para que a gente pudesse avançar esse próximo vídeo, que está aí do Bom Dia Brasil, que eu queria assistir, que esse aí eu acho muito interessante, acho que é
Essa reportagem de 2 minutos, se for possível a gente avançar essa também. A assessoria pode procurar na internet esse vídeo na íntegra, porque aí ele está picotado. Na verdade, ele só faz a introdução. Sim. Né? Deu razão para os clientes, viu, Rodrigo e Ana? É só avançar essa partezinha aí. Não quer repetir É o o início, vídeo? é só o início dela, dessa reportagem. O hidrômetro conta realmente a passagem de ar. Os moradores convivem agora com outra dor de cabeça. A cobrança por ar. Eu queria que fosse disponibilizada a reportagem do Bom Dia Brasil, que exatamente acontece o mesmo fenômeno. O hidrômetro girando, mas girando ao contrário, como eu tinha dito. O hidrômetro ele está girando, desmarcando. Se a gente é fácil observar pelo ponteiro. O ponteiro do medidor, a gente observa que ele está regredindo, que é o fenômeno contrário. Quando existe ausência de ar, ele admite para a rede o ar. Tá? Então, aquilo que eu tinha explicado, e hoje eu tomei a liberdade de trazer até um hidrômetro, para a gente ter contato aqui, vai passar para o pessoal verificar, e mostrar que nós, da companhia a SEDAI, estamos disponíveis, visita ao laboratório, testes de campo, casos pontuais, a gente vai lá acompanhar, fazemos questão de fazer medição, e, se possível, até com o pessoal do Inmetro acompanhando, estamos disponíveis. Os hidrômetros estão aqui comigo. Aí eu tenho trago aqui um hidrômetro puder passar para os analógico e o hidrômetro digital, ultrassônico. Esse é a evolução. Se a gente fizer uma analogia, essa aqui é a TV de tubo, essa aqui é a TV de LED. Futuro, teremos somente hidrômetros ultrassônicos desse tipo. Não foi desenvolvido para não medir o ar, ele foi desenvolvido porque ele é muito mais preciso, acuracidade, durabilidade, não tem partes móveis, enfim. E ele cumpre o papel de fazer a medição. E se eventualmente passar, o ar não vai ter o problema. Coloquei os dois juntos para mostrar exatamente o que eu falei. Aqui é o sentido de fluxo da água. A água passa pelo medidor. Mas se eventualmente faltar abastecimento, a bomba desligar, a tendência do ar é retornar. Então, ele vai fazer como um pulmão, respiração, vai e volta. Ou seja, ele faz esse trabalho. Enfim, vou passar para vocês o medidor, né? E estamos aqui à disposição para explicar detalhadamente o princípio de funcionamento. Na última reunião foi solicitado um descritivo como funciona os medidores, deputado. Estou disponibilizando aos senhores aí. Peço à assessoria que pegue, tire cópia e distribua aos deputados imediatamente. Senhor Luiz Cláudio, se gira para trás, se gira para frente, são dois problemas. Um seria uma cobrança abusiva em cima do consumidor, o outro, uma fuga de arrecadação tarifária da SEDAI. Ambos são problemáticos. Como eu disse aqui, a gente não tem interesse em caçar bruxa nem nada do gênero, mas simplesmente desmistificar um eventual problema, né, e resolvê-lo. Quer dizer, se há possibilidade de pontualmente isso existir na Sabesp, por exemplo, eu imagino na rede do Rio de Janeiro, que é muito mais manobrada, ou seja, ela a todo momento é mais vazada, então os vazamentos também contribuem para que eventualmente ar ou qualquer outro tipo de contaminação entre na rede, por mais que seja pressurizada, né? 2, a gente tem uma quantidade enorme também, não só de vazamentos, mas de furtos, né? Isso é uma realidade, infelizmente, do Rio de Janeiro. É um problema de ordem social, de segurança pública, de fiscalização também, para ter a justa medida de responsabilidade de todo mundo.
e também a questão das manobras que a gente sabe que existem. Quer dizer, como é que o senhor se posicionaria? Quer dizer, o problema, ainda que pontual, existe. Não temos relatos, e na última reunião a gente percebeu nos órgãos de defesa do consumidor problemas específicos relacionados à questão do ar, né? Mas, uma vez identificado, como eu falei, nós temos mecanismo na empresa de revisão de conta e de checar exatamente esses casos pontuais e instalar ventosas em pontos estratégicos para resolver o problema. O problema se resolve pontual, isso não é um problema no âmbito de toda a companhia. Uhum. E nós temos, sinceramente, fizemos uma reunião com o corpo jurídico para apurar e a gente não tem relatos relacionados à questão do ar. E os que tiveram, aliás, está até nesse descritivo aqui, foi uma ação de dois shoppings, de grandes shoppings do Rio de Janeiro, em que um perito fez uma avaliação. Primeiro, eu lembro que ele me ligou e falou assim, como é que eu vou provar isso, que a rede não funciona com ar? E a gente deu uma orientação. A sugestão é você instalar o medidor ultrassônico, do jeito que está ali. O medidor ultrassônico, junto com o medidor da SEDAI, e deixa fazer a medição ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano. E assim ele fez. Se salvo engano, acho que foram 3 meses de teste. E ele foi categórico, ele fala, não houve influência do ar. Isso está nos autos de um processo, o processo está aqui. Enfim, vai ser disponibilizado, podem avaliar. E são casos pontuais, são casos que foram realizados em grandes, são hidrômetros de grande capacidade, 4 polegadas, redes próximas a dutoras, e não foi caracterizado a presença do ar. Agora, a gente reforça que onde ocorrer problema como esse, são tratados pontualmente. E, honestamente, nós não, na SEDAI, a gente não conhece problemas como esse. Obrigado, querido. Eu passo a palavra, antes de passar ao PROCON, à Genersa, para considerações, caso queira explicar um pouco de como é feita a regulação, diferentemente do setor de energia elétrica, como a gente também tem visto aqui na casa, senhor Roosevelt, a Genersa tem um poder efetivo de regulação quando se trata de saneamento. Diferentemente do caso da energia elétrica, que, por exemplo, a formatação, parametrização de metas, ou mesmo a avaliação dos resultados dessas metas ficam com a ANEEL. Na questão do saneamento, principalmente da água, recai a vocês. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a comissão, fizesse essa explanação de como é feita a regulação por parte da Genersa. Boa tarde, presidente e deputado Jorge Felipe. Cumprimentando o presidente dessa comissão, cumprimento os demais deputados, as demais pessoas aqui também presentes, a SEDAI, a equipe da SEDAI também. Eu estou aqui representando o nosso presidente, José Bismarck, que não pôde estar aqui. Eu sou engenheiro lá da Genersa, já trabalho em saneamento há cerca de 36 anos, já tive do outro lado como operador do saneamento, fui diretor de autarquias municipais de água e esgoto. E esse problema realmente é um problema que acontece no Brasil todo, problema de reclamações em relação a ar, né, passando pelos medidores. Eu concordo, né, com o técnico aqui da SEDAI que a medida não pode ser generalizada. Geralmente, ela acontece de maneira pontual. E a gente observa que ocorre também em função, às vezes, de problemas de métodos construtivos quando se faz as redes. Ou é uma linha de recalque, ou uma adutora por gravidade. Quando ela paralisa, ela admite ar. E quando ela volta a funcionar,
ela expulsa aquele ar que entrou na rede. Então, os dispositivos que são colocados quando da construção das redes são fundamentais. As ventosas, nos pontos estratégicos, tem pontos, né, que devem ser levados em consideração para ser instalada a ventosa. O melhor ponto, geralmente, são nos vértices de tubulações, onde ela está numa subida e começa a descer. É naquele ponto ali que, geralmente, é o ponto onde acumula mais ar. Portanto, naquele local, é o local mais fácil para subtrair o ar da rede. E é verdade que a mesma rede que expulsa o ar, ela admite o ar também, né? A mesma ventosa também admite o ar. Então, é um problema muito comum na maioria das companhias, de algumas reclamações pontuais sobre isso. Eu diria que o problema da construção da rede começa a ser um dos problemas, que, às vezes, em alguns lugares, construir uma empreiteira foi definida lá para fazer uma determinada obra, ou não estava projetada a ventosa, ou esqueceram de instalar a ventosa, ou a ventosa deu algum problema de manutenção. Nós tivemos recentemente, em 2016, um processo lá na agência, oriundo do Ministério Público. O processo de número é 12.003.103/2016, Ministério Público Estadual, apurando e envolvendo vários órgãos, como CREA, a BNT, Inmetro. Nas reuniões que aconteceram aqui na BNT no Rio, inclusive na mesma rua da agência, ali na 13 de maio, vieram representantes da CAESB, representantes da Copasa, e, na verdade, não há ainda. Naquela ocasião, a discussão era um dispositivo de eliminação de ar nos medidores, junto aos medidores. O chamado bloqueador de ar, que não se chegou a consenso. Não há norma brasileira que aprove esse dispositivo, por hora. Não há. Junto ao medidor, não na rede. Não na rede. Ventosas, né, como disse o nosso amigo aqui, tem ventosas de todo tipo, de todo preço. Né? Eles falaram até que adotam alguma ventosa israelense, a Saint-Gobain é uma das fabricantes aí mais renomadas do Brasil. Então, tem problema de método construtivo. Em outros países, né, como, por exemplo, Estados Unidos, não há esse problema, porque as redes são frequentemente pressurizadas. Não há essa intermitência de abastecimento. Como bem disse o deputado, toda vez que um sistema desliga e volta a ligar e volta a pressurizar a linha, ele pode ocorrer algum tipo de extravasamento de ar pelos medidores. Mas há também a possibilidade de admitir ar pelo medidor, como o nosso técnico aqui da SEDAI acabou de mencionar. Então, na verdade, não há uma regulamentação específica ainda sobre esse problema de ar. Os casos são tratados pontualmente, realmente, na agência. O que ocorre? Ele tem que fazer a reclamação na SEDAI, se uma pessoa se sentir lesada por um problema como esse que nós vimos aqui, ele vai fazer a reclamação na SEDAI. Se a SEDAI não resolver o problema pontual dele, ele vai pegar aquele número de protocolo, vai ligar para a agência reguladora, nós vamos acompanhar a solução que a SEDAI irá dar ao caso. Então, chegam alguns casos lá na agência, já chegaram alguns, mas a SEDAI deu solução para aqueles casos pontuais que chegaram e o problema foi resolvido. Então, os casos que têm chegado na Genersa de ar são muito poucos, realmente, e foram devidamente solucionados aí pela SEDAI. Então, essa é a nossa contribuição e me coloco à disposição aqui. Maravilha, obrigado, doutor Roosevelt Fonseca, da Genersa. Passo o PROCON, quer fazer considerações? Doutora Soraya, por favor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigada, boa tarde, deputado. Em relação ao ar no hidrômetro, nós não temos muito o que acrescentar, porque essa reclamação não chega ao PROCON, até porque é uma reclamação que requer uma perícia técnica e o PROCON não é o órgão
adequado para isso, no caso, seria o judiciário. O que eu posso acrescentar é que, provavelmente, as reclamações que chegam no PROCON, que podem ser oriundas do ar, vamos dizer assim, são as reclamações que vêm pelo aumento do consumo e, automaticamente, o valor da conta. Então, eu não consigo acrescentar muito em relação à questão do ar, mas, sim, a gente tem um número considerado do valor da conta. Mas, como eu já havia colocado anteriormente, a SEDAI tem um atendimento direto ao PROCON, então a gente consegue compor e fazer aí, acordos para atender o pleito do consumidor. Tá? Obrigada. Maravilha. Obrigado, doutora Soraya. Passo a palavra agora aos nossos eminentes deputados. Quem deseja fazer uso? Deputado Tiago Pampolho. Presidente, gostaria de agradecer aqui a presença de todos, agradecer a condição, parabenizar a condição de Vossa Excelência. Eu queria só fazer aqui uma colocação no sentido de solicitar à nossa CPI o convite, ou um ofício, mas eu acho que, nesse primeiro momento, um convite para o Inmetro se fazer presente em alguma das nossas audiências. Já está presente? Querido, eu peço à assessoria que devidamente qualifique ali com a plaquinha. Está deferido imediatamente, deputado Tiago Pampolho. Literalmente. Bom, então era isso. Eu queria ouvir também o Inmetro a respeito dessa questão do ar e de qualquer outra, enfim, qualquer outra circunstância que possa ter o hidrômetro. E perguntar aqui à SEDAI, que na última reunião nós fizemos a solicitação deles nos enviarem a lista das empresas contratadas para a instalação dos hidrômetros. Então, queria também solicitar isso, se ela trouxe. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Tiago. A lista das empresas já foi remetida? Pode ser por e-mail, doutora Daniela. Pode ser por e-mail, tá? Eu gostaria de franquear a palavra também ao Inmetro, para fazer suas considerações, já que foi convite realizado por essa CPI. Justamente o objeto dessa reunião era ouvir, né, adequadamente os órgãos do setor da engenharia com relação aos medidores, eventuais problemas, enfim. Por favor, eu franqueio a palavra ao senhor. Rodrigo. O senhor Rodrigo, do Inmetro. Sim. Bom, antes de mais nada, boa tarde para os senhores. Gostaria de pedir desculpas em nome de minha presidente, Ângela Flores Furtado. Ela não pôde comparecer, eu estou aqui substituindo ela. Sim. Eu sou pesquisador do Inmetro desde 2010. Eu trabalho no setor de instrumentos de medição de fluidos. Lá é o setor do Inmetro responsável pelos ensaios e aprovação dos hidrômetros, certo? Medidores de volume de água, certo? Em relação aos hidrômetros, eu fico feliz que muitos dos comentários que eu ia fazer, na verdade, já foram adiantados pelos meus colegas da AGNS, da SEDAI, certo? Alguns pontos eu gostaria de esclarecer, até para deixar claro qual é a parte do Inmetro, quais são sua competência, seu poder legal em cima disso. Especificamente na diretoria que eu pertenço, que é a Diretoria de Metrologia Legal, a DMEL, nós trabalhamos ensaiando instrumentos de medição, certo? Então, nós ensaiamos esses instrumentos de medição com vista a observar seu desempenho na medição, seu desempenho metrológico. Então, entre esses instrumentos de medição, nós ensaiamos no meu setor os hidrômetros. Certo? Nossos ensaios são realizados com base em algum documento técnico específico. No caso do Inmetro, a gente baseia-se em nossos próprios regulamentos. O Inmetro emite os regulamentos e ensaia os instrumentos com base nesses regulamentos. Nós não testamos, por exemplo, com base em resoluções da GENERSA ou normas da BNT. Quando o Inmetro acha necessário, nós podemos internalizar, por exemplo, uma norma da BNT, transformá-la em regulamento do Inmetro. O regulamento do Inmetro atualmente aplicável a medidores de volume de água é a portaria Inmetro 295, de 29 de junho de 2018. É uma atualização, havia uma anterior, que era 246 de 2000. Certo? E essa portaria Inmetro 295, de 2018,
versa sobre qual deve ser o desempenho do hidrômetro, condições de instalação, erros máximos. Afinal de contas, o hidrômetro ele tem uma margem de erro no qual ele pode errar e ainda assim será aprovado pelo Inmetro. E também a validade temporal daquele instrumento mecânico, quer dizer, para a criação de resistência. Não existe uma validade, isso é um assunto muito requerido ao Inmetro. Em verdade, não existe uma validade máxima para o hidrômetro. O que existe é uma frequência para verificação subsequente, que é o quê? Depois que o instrumento ele é instalado, ele pode ficar, no caso do hidrômetro, me falha um pouco a memória, não sei se são 5 ou 10 anos. São 7 anos. Peço desculpa, eu não trabalhei nessa regulamentação específica. Então, após instalado, ele pode ficar até 7 anos instalado em campo, funcionando continuamente. Quando esse limite de tempo se esgota, o hidrômetro deve ser retirado e ensaiado novamente, a chamada verificação subsequente. Nessa verificação, observa-se se ele mantém a sua capacidade de medição dentro dos parâmetros estipulados pelo nosso regulamento. Se ele foi aprovado, se ele ainda está dentro daquela margem de erro, ele pode ser recolocado em campo. Isso. Qual é essa tolerância à margem de erro, só para ficar claro aqui para a condição? Se eu não me engano, eu acho que é 5% os hidrômetros. Só para deixar claro, e isso fica... É claro que a retirada do hidrômetro e o ensaio dele, isso fica a cargo da Companhia de Águas, que é comum algumas companhias de abastecimento pelo Brasil retirarem o hidrômetro e, ao invés de ensaiarem ele, substituírem por um novo. Tem um certo custo a logística de retirar o hidrômetro, voltar. Os ensaios eles têm uma taxa... uma taxa federal cobrada por esse serviço, certo? Então, por uma questão de logística, uma questão financeira, muitas companhias de água decidem tirar o hidrômetro, algumas vezes até reciclá-lo, algumas fabricantes têm esse programa, e substituir por um novo, certo? Não há impedimento legal, os dois casos podem ser realizados. Certo? Então, esse regulamento, é bom citar, essa portaria 295 de 2018, ela é baseada numa recomendação internacional da Organização Internacional de Metrologia Legal. Então, tem um documento emitido por essa organização, o Inmetro é signatário desse órgão, nós participamos das reuniões, sugerimos alterações a esses documentos, e conforme esses documentos são publicados, essa recomendação específica para medidores de água ela foi internalizada pelo Inmetro, foi transformada nessa portaria 295. O Inmetro já foi requerido várias vezes por consultas públicas, por outros órgãos governamentais. Foi feita uma simples pergunta: por que o hidrômetro, medidor de volume de água aprovado pelo Inmetro, mede ar se isso é errado, se ele deve medir ar e não água? Certo? É bom deixar claro que, felizmente, atualmente, o Inmetro ele não tem entre suas competências legislar sobre o fluxo de ar dentro da tubulação. O foco do Inmetro é sempre um instrumento, um medidor. Certo? Nesse caso, nós seguimos a recomendação internacional no nosso regulamento. Esse nosso regulamento, no item 631, condições de instalação, ele versa que o medidor deve ser instalado de modo a ficar completamente cheio de água sob as condições normais de utilização. Então, se entra ar na tubulação, de acordo com esse regulamento, isso já é uma situação anormal. Certo? Quer fazer uma pergunta? Quero, só para saber esse teste que é feito por vocês, qual a pressurização testada no hidrômetro mecânico? A pressurização, se eu não me engano, tem esses dados em diversas fontes, estou juntando aqui. Isso é mais técnico, mas vai dar um embasamento, quer dizer, para fazer um randômico do Sim. que seria na rua, na vida real, e o que é padronizado, né? Sim. Nosso regulamento ele trata que o instrumento deve ser pressurizado com uma pressão tal que ele esteja sempre completamente cheio. Até onde, se eu não me engano, a pressão de abastecimento deve ser de pelo menos 10 bar, a medida de pressão, na linha de abastecimento. Certo? Então, sim, de acordo com esse regulamento, são feitos vários ensaios de desempenho no hidrômetro, mas sempre com ele completamente cheio de água. Nós não testamos o hidrômetro em nenhum dos momentos com ar, porque não há uma base, não há um consenso internacional ainda sobre como testar esses instrumentos com ar, certo? Como foi citado pelo nosso colega da Genesa, em muitos países do mundo, Europa, a rede de abastecimento está sempre completamente cheia de água. Então, nunca surgiu a necessidade internacional de regulamentar de alguma forma essa questão do ar dentro do hidrômetro. E
Como nossa regulamentação ela não trata de medição de ar, nós não fazemos ensaios com ar, o Inmetro aprova todo instrumento que obedece ao regulamento. Alguns instrumentos com uma tecnologia, nosso colega mencionou muito bem as tecnologias, mencionou a medição de os hidrômetros do tipo mecânico e os princípio ultrassônico. Essas duas tecnologias elas são aprovadas pelo Inmetro. Então, tem alguns hidrômetros aprovados pelo Inmetro que podem, eventualmente, medir a passagem de ar, e tem as novas tecnologias, hidrômetros mais modernos, que não medem a passagem de ar. Certo? Nós aprovamos as duas. O que mais posso dizer? Especificamente em relação aos eliminadores de ar, certo? Ou bloqueadores, ou ventosos, etc., várias nomenclaturas para isso. Eles atualmente não são regulamentados dentro do Inmetro. Então, nós não ensaiamos eles sob nenhuma forma, esses bloqueadores de ar. Certo? Como eu disse, ainda não há nenhuma recomendação dessa organização internacional, nem mesmo, como nosso colega citou, uma norma dentro da BNT. Certo? Antes de nós regulamentarmos, nós sempre tomamos cuidado de observar se há um consenso no mercado sobre o desempenho de certa tecnologia, para a gente não criar, de repente, criar uma jabuticaba, criar uma regulamentação para resolver um problema, só que essa regulamentação baseia-se no entendimento frágil. Então, a gente espera um entendimento no mercado estar formado, normalmente ser unificado na forma de uma norma ou uma recomendação internacional, para, a partir daí, havendo necessidade, havendo problema em campo, nós transformamos essas normas opcionais, essas recomendações em regulamentações. Mas o senhor fala tanto dos bloqueadores de ar junto ao medidor como a ventosa em rede. Sim, nenhum desses é regulamentado. Mas na qualidade aí de pesquisador e não institucionalizando uma posição do órgão, o que o senhor teria a falar sobre ambas as possibilidades, tecnologias, enfim? Sim, fica um pouco para mim difícil discutir isso especificamente, porque, como eu disse, como isso nunca foi regulamentado, eu não tive acesso a essas tecnologias em mãos, não observei o desempenho delas em laboratório. Posso falar um pouquinho das tecnologias de medição, princípio mecânico, princípio ultrassônico, certo? Porque já ensaiamos isso, já tivemos o contato. Esses medidores a gente tem um contato secundário, quer dizer, eu conheci um engenheiro que comentou que essa tecnologia bloqueia ar, outro que diz que não, essa daqui elimina o ar, mas a gente pode ter um problema de contaminação, mas, enfim, eu não me sentiria à vontade comentando dessas tecnologias, uma vez que eu não tive contato direto com elas. Certo? Entendi. Se o senhor puder falar um pouquinho, então, das tecnologias eletromagnético, ultrassônico. Sim. Bom, como eu disse, o regulamento do Inmetro ele não versa sobre tipos de tecnologia. Então, qualquer medidor que diga-se ser capaz de medir água potável, ele é trazido ele está sendo legislado de acordo com essa portaria 295 e ele deve ser trazido para o Inmetro para ser aprovado. Existem vários N princípios de medição. Até onde seja de meu conhecimento, o mais utilizado em campo hoje é o princípio mecânico, que disse ser sensível a ar. Certo? Eu digo disse porque, de novo, como engenheiro, me parece óbvio dizer que um medidor com uma ventoinha vai medir o ar. Só que nunca observei isso numa bancada. A gente não existe uma bancada específica para adicionar ar no medidor para observar o desempenho dele. Mas o princípio mecânico é um dos medidores mais baratos que tem no mercado. Tem uma precisão relativamente boa. Apesar de imaginar um princípio mecânico, então talvez um eletrônico tenha um desempenho melhor. O princípio mecânico tem um desempenho relativamente bom, certo? Um erro pequeno. É um dos mais baratos utilizados no mercado, mas tem surgido uma tendência dentro do mercado pela troca de algumas dessas tecnologias, certo? Por possuir partes móveis, ele se desgasta um pouco mais rápido. Então, é muito comum você bater aqueles 7 anos do regulamento, quando você deve tirar o instrumento lá de campo, é muito comum ele ser reprovado em ensaios. Mais uma razão pela qual ele é trocado por um novo. Em vez de você pegar o hidrômetro, reensaiar, ele foi reprovado, vamos fazer algum ajuste aqui. Em vez de ter esse trabalho, é comum você trocar, se é um princípio mecânico, bateu 7 anos, é comum as companhias de água trocarem esses medidores. Outras tecnologias são os medidores ultrassônicos e magnéticos, certo? Eles, entre suas vantagens, como maior precisão, ausência de partes móveis, eles, de fato, dizem que não são vendidos com a ideia de que não fazem medição de ar, certo? Pelo princípio de funcionamento deles, isso me parece ser verdade.
não posso afirmar que não medem ar, porque, de novo, tem aquela questão, não botei ele numa bancada para ser testado, especificamente. Mas o princípio deles, sim, é consonante com essa afirmação de que eles realmente medem apenas a água e não mediriam ar. Mas eles não têm certificação do Inmetro? Não, eles têm certificação. Como eu disse, qualquer medidor de qualquer tecnologia, se a gente observar esses medidores aí, eu estou apostando que os dois são aprovados pelo Inmetro. Mas eles não foram testados pelo Inmetro? Não, foram testados e aprovados pelo Inmetro. Tanto o princípio mecânico quanto o senhor é que não os testou pessoalmente, foi isso? Sim, não testei. Não, digo que não os testei pessoalmente com ar. Certo? Eu testei eles observando o disposto no regulamento de manter a tubulação sempre cheia de água. Então, quanto à função específica de não medir ar, eu não testei pessoalmente, mas como engenheiro, pelo princípio dele, é consonante com a verdade. Certo? Ambos têm aprovação do Inmetro. Uma das desvantagens dos medidores ultrassônicos e magnéticos é que eles são um pouco mais caros, 5 ou até 8 vezes mais caros que o medidor mecânico. E isso tem atrapalhado um pouco uma adoção em maior escala pelo mercado. Certo? Mas isso daí entra já na parte da livre concorrência. O Inmetro não legisla, como eu disse, como ele não legisla sobre tecnologia, até porque isso seria escapar um pouco do nosso escopo. Não cabe ao Inmetro definir o desempenho do instrumento, não definir qual tecnologia deve ou não ser utilizada. Como nós não tratamos de tecnologia, de livre escolha pelas companhias de água, qual é o instrumento que elas podem comprar, se elas vão escolher um medidor mecânico, ou ultrassônico, ou magnético, isso é uma livre escolha do mercado. O que mais posso falar? Bom, são os apontamentos que eu queria trazer. Só complementar aqui um ponto interessante, como eu tinha dito há um tempo atrás, os bloqueadores, eliminadores, ventosas, eles não são regulamentados pelo Inmetro, certo? Tem até um ponto extra, um ponto problemático para a regulamentação deles. Eliminadores de ar, pela sua definição básica, eles não são instrumentos de medir, certo? Ele apenas elimina o ar da tubulação, ele não contabiliza aquele ar. Então, como eles não são instrumentos de medição, dentro da minha diretoria, dentro do Inmetro de Mel, nós não poderíamos regulamentar ele. Como eu disse, a gente regulamenta instrumentos de medição. Tem até uma outra diretoria dentro do Inmetro, que é de avaliação da conformidade, que poderia, em face da existência prévia de uma norma, poderia regulamentar, certo? Mas, como não são medidores especificamente, dentro de minha diretoria eles não poderiam ser tratados. Só isso. Muito obrigado. Deputado Tiago, tem alguma consideração a fazer? Por hora não, presidente. Deputados. Deputado Gustavo Schmidt. Boa tarde a todos. Quero agradecer, parabenizar a condução dos trabalhos na CPI do meu amigo deputado Jorge Felipe Neto, na sua figura, cumprimentar meus companheiros deputados. Tenho algumas perguntas a fazer para o doutor Luiz Cláudio, se não me engano, né, da SEDAI. O laboratório da SEDAI de hidrômetro, né, o senhor falou que eu cheguei um pouco atrasado, a gente consegue nessa vistoria a gente fazer exatamente esse teste medindo, jogando ar, que o Inmetro não coloca a tubulação toda cheia de água. A gente consegue fazer, tanto com o mecânico quanto com o ultrassônico, um teste colocando ar nessa rede? É possível, boa tarde, deputado. É possível simular, sim, a gente pode criar, a gente tem laboratórios que já fizeram esse tipo de teste, a gente pode sim simular, injetar o ar na tubulação e verificar a eficiência de ambas as tecnologias. Perfeito. A intenção nossa, aqui, eu acho que o deputado Jorge Felipe Neto e os demais colegas também vão concordar, é que a gente não quer nem que a população seja lesada e nem que a SEDAI perca a arrecadação. Hoje, esse hidrômetro ultrassônico para vocês é a melhor opção, a durabilidade dele é maior, a gente já sabe pelo Rodrigo, Dr. Rodrigo ali do Inmetro, que o custo é 5 a 8 vezes maior. A durabilidade dele é maior que o hidrômetro mecânico ou é igual? Porque muita gente fala que depois de 5 anos rouba contra a companhia, o mecânico.
muita coisa se fala e nada de concreto nós temos. E eu queria saber a durabilidade do ultrassônico. Vou aproveitar e vou fazer uma complementação do colega do Inmetro, em função de algumas dúvidas. Né? É um medidor que tem uma bateria de lítio-cádmio embarcada, com alta durabilidade. Esse medidor está previsto para permanecer na rede até 2030. Está até a data aqui, ó. Depois passa para vocês dar uma olhada, 2030. Ou seja, alta durabilidade, por isso esse custo 5 vezes maior. Mas se a gente entender, né, nós somos engenheiro, o engenheiro faz conta, que você tem uma janela de troca, você tem que trocar 2, 3 vezes, não só a compra do medidor, mas também a mão de obra de você mandar uma equipe substituir. Né? Então, se a gente fazer um estudo de viabilidade, a gente vai perceber que isso aqui, ao longo do tempo, isso aí, ele já foi um medidor que custava em torno de R$700, já está chegando a R$450, R$500. É possível que, ao longo do tempo, isso é uma evolução natural. Esse preço vai cair e vai tornar realmente muito mais viável essa tecnologia. Isso é uma coisa aí, a janela aí de 10 anos, acredito que as companhias do Brasil já estarão utilizando essa tecnologia como uma tecnologia definitiva. Entendi. O senhor falando isso e a gente tendo a certeza que é proveitoso tanto para a população quanto para a própria SEDAI, a troca dos hidrômetros mecânicos pelos ultrassônicos, qual a taxa hoje de substituição da SEDAI já com essas empresas contratadas da troca do mecânico para o ultrassônico? A gente tem esse número. A gente tem um número também da quantidade de domicílios, de comércio, de indústria que tem hidrômetros da SEDAI que tem já extrapolado o tempo natural dele de garantia, já estão 10 anos, 15 anos, com certeza isso deve existir. A SEDAI não troca na data correta, nem faz a verificação, como o doutor Rodrigo lhe falou. A gente tem um estudo disso, da totalidade de hidrômetros no estado do Rio de Janeiro que a SEDAI controla e conduz? Sim. Aliás, o colega do Inmetro está aqui, a gente atende exatamente, quando ele falou da 295/2018, é a nossa Bíblia, né? Nós, lá no meu setor, Departamento de Micromedição, né, a gente tem que atender os requisitos metrológicos que o Inmetro determina, porque nós vendemos água, a gente tem um instrumento, a colega Soraya aqui estava até vendo aqui, ó, tem realmente a portaria de aprovação de modelo. Esse, quando foi perguntado se está aprovado, está aqui, o modelo 199 do Inmetro. E esse medidor aqui, modelo 298 do Inmetro, ou seja, a portaria de aprovação do modelo. Todos esses medidores devem ser aprovados pelo Inmetro para utilização em território nacional. E a gente tem, hoje, uma troca, uma taxa de substituição de medidores na base de 12 a 15 mil hidrômetros por mês, as substituições. Um total de quantos no estado? No total de 1.200.000 medidores, a gente tem essa taxa de substituição. Isso para atender exatamente essa logística de manter o hidrômetro na rede com uma data inferior, não superior, estabelecido pelo Inmetro, que é o estabelecido por 7 anos. 1 milhão? 1.200.000. Tá. Enfim, então, gradativamente, a gente vai fazer... Hoje, as grandes indústrias já possuem medidores com tecnologia ultrassônica. Só me perdoe, o senhor falou qual é a taxa de substituição? Bate, se a gente pegar... Bota aí 15 mil por... Se a gente pegar 15 mil por mês vezes 12... 180 mil. 180 mil vezes 7, 1.260. Isso aí. Está em torno disso aí, ou seja, é a nossa taxa de substituição. É porque a gente realmente tem que atender os requisitos do Inmetro. E ele foi muito bem feliz quando ele explicou que não vale a pena você poderia retirar o medidor, verificar e retornar com ele para o cliente, desde que ele estivesse atendendo os requisitos metrológicos da portaria. Porém, a logística de transporte inviabiliza isso. É muito mais econômico substituir por um medidor novo já verificado pelo Inmetro, estaríamos atendendo a portaria de qualquer forma. Entendi. Eu gostaria que o presidente, se possível, ao deliberar as empresas, né, que estão fazendo a troca, se a gente pudesse também constatar essa quantidade de substituição que o senhor falou
por essas empresas que devem estar em contrato, né? Fazer um encaminhamento aqui também, entrando numa questão que foi suscitada pelo deputado Tiago, da hidrometração de locais em que haja a tarifa social de água. Também foi um requerimento de adequação tanto do PROCON quanto do DECOM, Defensoria. Que a gente faça uma reunião apartada só com essas empresas, né? Sobretudo, e aí também a gente vai ter que fazer essa reunião das empresas que fazem hidrometração depois da reunião com as concessionárias, os outros concessionários de água. A gente está pegando aqui nessas primeiras reuniões, porque faz sentido a SEDAI como principal produtora e distribuidora do produto água, né? Para representar o setor, né? Mas aí, caso a caso, nessa questão da hidrometração, por exemplo, a SEDAI tem aqui, da capital região metropolitana, 1.200, mas a gente teria que contabilizar também as outras empresas, até porque em todas elas a SEDAI tem alguma participação tarifária. Então, a gente pode deliberar isso mais para frente, com todas as empresas, e aí põe a votação, todas as empresas mandarem quais são as empresas que fazem a instalação dos seus hidrômetros. Perfeito. Que a própria comissão aprovado pela assessoria que envie esses ofícios a todas as concessionárias de água do Estado. Só para concluir, deputado, eu queria fazer uma pergunta ao doutor Rodrigo. Se solicitado o Inmetro, conseguiria fazer esse teste, ao invés de ser só água na linha, colocar com ar? Eu desconheço bancada atualmente que tem essa infraestrutura. Então, como é que a gente vai conseguir fazer lá? A gente consegue, doutor Luiz Cláudio, fazer lá e não consegue fazer no Inmetro? Sim. É bom deixar claro o seguinte, o Inmetro não tem uma bancada específica para ensaiar hidrômetros. Em geral, quando nós vamos fazer os ensaios para aprovação, nós fazemos em empresas acreditadas, certo? É enviado um servidor nosso para acompanhar os ensaios, garantir que eles estejam de acordo com o regulamento, certo? Mas, o que eu desconhecer, quando nós fazemos a verificação da bancada antes dos ensaios, eu nunca observei uma bancada que tivesse um aparato específico para entrar. Não sei se o Inmetro pode fazer esse acompanhamento da nossa comissão ao laboratório? Podemos enviar um técnico. O laboratório é certificado pelo Inmetro também, então tudo certo. Só uma questão de ordem aqui, de orientação, é que o Inmetro ele trabalha muito atrelado em regulamento, né? Ele vai fazer o ensaio com base fundamentada em um regulamento. E não existe um regulamento nesse contexto de... Isso seria, a título até de curiosidade, né? A gente fazer um ensaio informal, né? Não seria atrelado a nenhum regulamento, porque eu desconheço. Eu não sei se o colega Rodrigo tem algum regulamento atrelado a isso. Não, em relação à água, não. Podemos comparecer, mas, como eu disse, não vou poder fazer nenhuma espécie de julgamento do aparato da SEDAI. Não é uma modificação da certificação. Ponto. Sim. É um ensaio livre para fins científicos, enfim. Acho que é importante que o Inmetro participe. Até porque, muito embora tenhamos diversas especialidades, os deputados que compõem dos deputados que compõem essa comissão, acho que nenhum seja engenheiro. Então, é fundamental que a gente tenha esse embasamento técnico, né? Sim, certamente. Vou só agradecer ao doutor Luiz Cláudio, doutor Rodrigo. Só isso, presidente. Obrigado. Presidente, posso fazer uma pergunta aqui sobre... Claro, com a palavra do deputado Tiago. Que o deputado Gustavo Schmidt colocou aqui as indagações acerca dos hidrômetros, enfim, da taxa de substituição, e ficou uma dúvida sobre o valor que a SEDAI adquire o hidrômetro mecânico e o valor que a SEDAI adquire o hidrômetro ultrassônico. A gente falou muito aí do valor estimado, mas vocês têm essa informação de quanto que é cada hidrômetro para a SEDAI? As aquisições são realizadas por pregão eletrônico, processo administrativo, e são divulgadas no próprio site da SEDAI, né? E esses valores variam em função da capacidade do diâmetro de cada hidrômetro. Um hidrômetro industrial de 6 polegadas tem um valor, um hidrômetro domiciliar tem um outro valor, enfim, esses valores são escalonados.
Isso é comprado à parte pela SEDAI por pregão eletrônico, por licitação. Na reunião passada, só complementando, acho que ajudando a pergunta, foram comprados 900, foi feita tomada de preço, não sei se já assinou o contrato, 900 medidores ultrassônicos. Qual o preço? Que a gente... Tá. Então, o medidor de 2 polegadas, R$ 3.800, ultrassônico. Medidor de 3 polegadas, aí eu já não lembro, mas ele varia de 2 polegadas, 3.800, a 6 polegadas, que está em torno de R$ 8.000. Essa é a escala de valor da aquisição dos medidores. Mas a gente pode fornecer 6 polegadas ou 3? Não entendi. 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas e 6 polegadas. De 6 polegadas custa mais ou menos de 6 mil reais, 7 mil. Eu posso passar depois os valores licitados da última licitação. Tá bom. Isso é um preço... isso é um preço licitado das empresas. As empresas... lembrar aqui que a SEDAI ela não fabrica hidrômetro, apesar de ter um laboratório acreditado, ela não fabrica. Ela compra, são os mesmos hidrômetros utilizados, e muitas das vezes, até como a tecnologia recente, poucas fábricas no Brasil fabricam, então muitos deles são importados. Então, são medidores importados, alguns, os que nós compramos da última vez foram medidores israelenses, enfim. E esses medidores têm essa variação de preço por licitação, por pregão eletrônico. Eu gostaria de pedir de Vossa Senhoria para encaminhar para a gente o último pregão que vocês têm de compra do hidrômetro mecânico e do ultrassônico. Queria só ter uma noção de diferença de preço para vocês. E é uma pergunta que eu queria fazer também, depois que é constatado o problema pontual, né, e aí a SEDAI vai até a residência ou até o comércio, identifica algum problema de ar e coloca o bloqueador, o vazador, enfim, aquele equipamento no hidrômetro. Vocês têm algum levantamento de reincidência de reclamação, depois de vocês irem, instalarem o bloqueador e o problema voltar a acontecer? Isso acontece? Vocês têm essas informações para passar? Desculpa que acho que eu não expliquei corretamente. Se eventualmente ocorrer um problema pontual, como naquele caso do vídeo, que não ocorreu na SEDAI, mas ocorreu na Sabesp, a companhia não vai no medidor, no cavalete, fazer nenhuma ação de colocar bloqueador ou ventosa. Ela vai fazer uma ação toda a rua, todo o logradouro, porque se aquele caso ali, por ser pontual, não está ocorrendo só em um cliente, mas no contexto de toda aquela comunidade ali. Então, você tem que fazer um trabalho de colocar uma ventosa na rede, isso a ventosa num ponto estratégico, como o colega mencionou, com muita pertinência. A gente, quando passa pelo Maracanã, para algum local, você vê as adutoras sempre nessa posição, que é uma posição circular, e com a ventosa estrategicamente no topo. Ou seja, e nesses casos vai ser colocado em algum local estratégico a ventosa para expurgar o ar coletivamente, não de um caso, de um único caso. Mas aí vocês têm residência, o problema pode... você geralmente saneia o problema ali? Como é que... Ou tem algum desdobramento depois, alguma cobrança depois de que não resolveu? Se houver, resolve. Mas, como eu falei nisso, a gente desconhece, a gente não tem esse caso. Assim, a gente até gostaria de ter casos como esse para trazer e explicar. Realmente acontece, mas a gente desconhece casos em que o ar se perpetua durante muito tempo, e são casos excepcionais, porque o sistema está sempre cheio, pressurizado, e se não tiver pressurização do sistema, o sistema não funciona. Uma bomba de recalque, ela precisa estar preenchida com água, não com ar. Enfim. Deputado Welber tinha pedido a palavra. Deputado Welber Rezende. Deputado Jorge Felipe Neto, latifundiário de Macaé. Não é isso, não. Deputado Felipe Soares, Gustavo Schmidt, Thiago Pampulha, amigo Márcio Alberto, boa tarde a todos, representante Rodrigo e o Leonardo do Inmetro, representante da Genersa, PROCON do Rio de Janeiro, da SEDAI. Bom, eu fico
feliz em participar. Eu queria parabenizá-los pela condução, presidente, e pela proposição da CPI. Uma CPI muito importante no nosso Estado. Eu não faço parte dessa comissão, mas achei por bem participar por conta da relevância do tema, a importância. Realmente, muitos consumidores reclamam disso. E eu saio daqui com uma sensação muito positiva. Eu acho que eu aprendi bastante hoje aqui sobre o funcionamento. Eu achei que era um problema que era constante. Hoje eu saí daqui, né, com a definição de parte do engenheiro da Genersa, Rodrigo e a SEDAI, de que é uma falha, né, um problema que não é constante. Todas as redes SAIAR, todo mundo paga por ar na sua conta? Não. Tem um problema que aí, pontualmente, ele entra ar. Então, isso é muito importante ser entendido. Também parabenizo e fico muito feliz com a posição que hoje da SEDAI, que se coloca numa postura de que ele resolveu o problema, né, convidando, se colocando à disposição, abrindo sua oficina, não é oficina, laboratório, para que possamos juntos verificar e ver os testes sendo feitos, né. Fui muito contemplado. O que eu queria falar é sobre a questão do ultrassônico. Então, o ponto se coloca ali. Hoje nós vimos aqui claramente, pelos engenheiros de diversos órgãos, de que o eliminador de ar, ele não tem regulamentação, logo a gente não vai poder discutir sobre ele. Vamos colocar, e vai colocar. Se ele não tem regulamentação, não tem método, não tem nada, claro, vai ficar aí para o futuro, a tecnologia legislar sobre ele, mas hoje nós já temos a solução. Eu acho que hoje a solução para essa comissão, quero que contribuir, é o ultrassônico. Se o ultrassônico, assim como foi colocado pelo Rodrigo, de que o princípio dele, ele não traz a falha e que potencialmente ele funciona e não passa ar, eu acho que a grande solução está na troca, né? Então, fui muito contemplado na fala do deputado Gustavo Schmidt, que fala sobre a questão da troca. Eu acho que nós temos que concentrar nossas forças agora na mudança do plano de hidrômetro do Estado do Rio de Janeiro. De 12, tentar, talvez, essa casa também, presidente Jorge Felipe, junto ao governador, discutir, junto à direção da SEDAI, buscar uma forma de substituir esses mais de 1 milhão de hidrômetros, está sendo substituído 12 mil por mês, que se aumente esse número, já que ele traz realmente uma certeza maior de que não vai passar ar pela rede, e como foi colocado aqui, comparando uma TV de tubo com uma TV de LED, eu acho que a grande solução, então, está nesse hidrômetro. Então, nós precisamos, primeiramente, discutir o aumento da substituição do hidrômetro que é mecânico pelo ultrassônico. É o primeiro ponto que eu queria deixar aqui. Temos que concentrar nossos esforços nisso. E também falar sobre as outras empresas. Não sei se foi convidada também. Nós temos diversas concessionárias, mais à frente, né? No estado do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, eu moro em Macaé, atuo na região dos lagos, lá é Prolagos, é Águas do Imperador em Petrópolis, é Águas de Niterói, estou atualmente morando em Niterói durante a semana, e tem diversas companhias, precisamos saber de todas, porque a população do outro lado do estado também sofre com essa falta de comunicação, e todo mundo quer saber se realmente paga por área, não paga. E aqui hoje eu aprendi bastante, eu vi que é uma falha pontual e que realmente temos que trocar o hidrômetro para poder acabar com essa falha aí. Fico feliz, obrigado pela contribuição e, mais uma vez, parabéns pela proposição dessa CPI. Muito obrigado, deputado Elbert. Deputado Felipe Soares. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. A minha pergunta aqui para a SEDAI é o seguinte. Então, pode-se dizer que todos os hidrômetros em campo estão dentro da validade? Os hidrômetros, ele tem as suas condições. Por ser mecânicos, pode ter alguns com desgaste precoce, pode ter alguns que eventualmente têm algum problema, e aí daí a necessidade de ter uma área estratégica da companhia que cuida desses medidores. É a área na qual eu pertenço. Então, a idade hoje média do parque da SEDAI, em geral, é em torno de 5 anos, 4 anos e meio. Em determinadas áreas estratégicas, essa idade média cai para 3 anos, ou seja, a gente consegue substituir medidores não só em 7 anos, mas muitas das vezes a gente troca o medidor antes de completar 7 anos. Exatamente porque, como o colega explicou, ele tem um desgaste gradativo ao longo de um tempo. Então, se você tem um desgaste, se você fizer um estudo de viabilidade, você vai perceber que é mais importante não aguardar os 7 anos, você substituir antes.
Então, alguns deles podem estar com a idade bem precoce, tá? A gente tem a idade média do parque nosso em torno de 5 anos, 4 anos e meio. E o que a SEDAI poderia fazer para garantir que essa precocidade não acontecesse, para trocar esses equipamentos antes que atingisse isso? O que a SEDAI poderia fazer em relação a isso? Não, hoje a gente já atende, a gente já substitui medidor antes de chegar aos 7 anos. Como eu falei, os hidrômetros mecânicos, eles muitas vezes se desgastam antes dos 7 anos. E aí a SEDAI... Mas com o advento da nova tecnologia, isso não vai mais acontecer. O medidor ultrassônico, a durabilidade dele poderá chegar a 15 anos, somente sendo necessário a verificação subsequente, como o Rodrigo explicou. Retirar o medidor, testar e retornar com ele ao local. Posso tentar ajudar aqui, deputado? Posso fazer uma outra pergunta? É possível um desgaste de precoce? Por exemplo, 25% do volume medido em quanto tempo? 2 anos? 3 anos? Deixar de medir o volume entregue ao cliente. 25%? 25%. É possível. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Normalmente, se o medidor ultrapassar 10 anos, 12 anos, é possível o medidor deixar de medir 25%. Não, tá, mas nas áreas estratégicas que você falou... Em condições adversas, clientes com muito consumo, um consumo elevadíssimo, porque o medidor ele é mecânico, então, quanto mais ele for requisitado, mais ele girar, com mais velocidade, mais rápido ele vai se degradar, vai desgastar internamente. É como se fosse você instalar um hidrômetro em uma papelaria, em que o consumo é muito baixo, e no vizinho você instalar em uma lavanderia, uma churrascaria. Ou seja, os medidores têm desgaste diferente. Então, você não usa somente a janela tempo para fazer gestão da micromedição. Você precisa usar a janela também desgaste. Aí existem critérios dentro da nossa área estratégica da empresa em que sinaliza quais são os medidores a serem trocados antes dessa janela de 7 anos. Tá, mas, por exemplo, na CSN, que usa um volume gigantesco, descomunal, um rio de água, para fazer lá, enfim, o sistema de arrefecimento da calefação industrial e tal. É possível que em 2, 3 anos haja uma diferença contra a empresa grande? Essa é a pergunta. Isso. Na pior condição possível, então, em quanto tempo o medidor chegaria a 25% quanto mais de falência da sua possibilidade? 2 a 3 anos já é um período para se trocar o medidor. 3 anos. É a média de grandes clientes, 3 anos. O deputado Felipe quer fazer mais alguma? Eu ia fazer uma pergunta aqui para a Genersa, hoje representada pelo Dr. Roosevelt. Ou é Roosevelt? Roosevelt. A Genersa só atua se for provocada? Não. Por exemplo, quando você tem... às vezes o MP provoca, às vezes uma notícia também. Você abre até um processo quando tem uma série de reclamações sobre algum que virou notícia, geralmente você faz abertura de processo. Certo. Dá a oportunidade da SEDAI se defender, né, e ouve os técnicos e, às vezes, vistoria no local. Certo. É porque, por exemplo, o site Reclame Aqui, ele registra queixas de consumidores a nível nacional, contra empresas e situações prestadoras de serviços. E a SEDAI tem mais de 1.500 reclamações registradas e uma reputação avaliada como ruim. Só nesse ano foram quase 150 reclamações. Esse é o meu motivo do meu questionamento a vocês. Inclusive, não é, acho que é público e notório que, desde o final do ano passado para cá, a SEDAI está tendo um problema muito sério lá com uma terceirizada chamada Emissão, que isso provocou uma avalanche de processos. A quantidade de processos abertos, talvez esse ano, já deve ter superado todo o ano passado. Então, ela terceirizou muita atividade fim. Eu não estou entrando aqui no questionamento se deveria ou não.
mas de serviços fundamentais de atividade fim. E deixou de atender, ela tem recebido até muitas penalidades nas sessões regulatórias, vocês podem acompanhar, em função disso, porque ela correu um risco ao terceirizar parte tão grande das suas atividades, e essa empresa teve problema, está tendo problema, parece que não há uma solução ainda, porque ele teria que licitar outros lotes, e depende de liberação do Tribunal de Contas para isso. E, enquanto isso, tem tido um aumento muito acentuado de reclamações, principalmente de novembro para cá. É uma quantidade enorme de processos, muito grande. Tá certo. Essas foram meus questionamentos, senhor presidente. Deputado Márcio Alberto. Boa tarde a todos. Deputado Gustavo Smith, eu serei breve, até porque eu já cheguei bastante atrasado, peço desculpas demais. Mas, entre as explicações técnicas e as contas altas de muitos consumidores, tem um espaço. E nós precisamos saber como que ele está sendo preenchido. Porque, como morador da Zona Oeste, mais especificamente de Padre Miguel, se nós continuarmos nessa toada, eu vou acordar de manhã e vai ter uma fila na minha residência, porque as reclamações são abundantes no que diz respeito à conta alta da SEDAI. Pessoas que o consumo permaneceu o mesmo, mas não o valor que é pago, e as pessoas me dizem que não passaram a criar baleias em seus quintais. Então, eu acho que a gente tem que chegar aqui realmente, tem que ser muito bem apurado isso, porque em diversas situações as pessoas têm muita razão, né? O consumo permanece o mesmo e a conta é elevadíssima. Então, assim, eu não sei qual foi a explicação que foi dada, se essa explicação já foi dada, se é uma prestadora de serviço que não está fazendo bem, realizando bem o seu trabalho, mas com absoluta certeza uma coisa eu tenho bastante ciência e consciência, que o consumidor, em hipótese alguma, pode ser prejudicado nessa situação. Muito obrigado. Até onde eu sei, a empresa que estava prestando serviço anterior era emissão, né? Serviço de péssima qualidade e que não dava nem para pagar, no final das contas. Abandonou, literalmente, a manutenção, principalmente na Zona Oeste. Mas a SEDAI assinou um contrato agora, em 6 lotes, se eu não me engano, salvo engano, com empresas diferentes em cada lote, e já eu acho que nos próximos dias vai começar a melhorar e a solucionar todo esse passivo que ficou para trás da empresa anterior. É porque muitas residências o hidrômetro foi trocado na Zona Oeste, e a reclamação era que essa empresa, ao trocar o hidrômetro, fez com que as contas alcançassem patamares jamais vistos. Mas, deputado, não é com relação à SEDAI, é com relação à essa empresa. Zona Oeste mais. Só para deixar claro. Em cima disso, a SEDAI é a manutenção ali. Eu só queria fazer uma pergunta até para o doutor Luiz Cláudio. Hoje, o percentual de substituição dos hidrômetros que o senhor falou, que são feitos ao longo de um ano, qual a taxa? A gente sabe que, pelo que o senhor informou, é muito caro o hidrômetro ultrassônico. Qual a taxa hoje de hidrômetros trocados, sendo mecânico e sendo ultrassônico? E quando que a empresa, a SEDAI, tem uma projeção de estar trocando 100% por ultrassônico? Eu acho que a gente já tem uma noção hoje aqui que é um hidrômetro que é bom tanto para a SEDAI como companhia, como para a população como cliente. Eu acho que o elemento principal dessa CPI aqui hoje é que nenhum dos lados sejam lesados, que seja justo e que cada um receba e pague pelo que consumiu, o que produzir. Sim. Isso é uma tendência natural, né? Eu falei da TV de tubo e de LED, e isso vai ser naturalmente implementado ao longo do tempo. Esses medidores são de origem, esse aqui, por exemplo, dinamarquês. São medidores importados. Eu só perguntei ao senhor qual é a taxa hoje, quantos por cento são
comprados, substituídos? Então, os grandes mecânicos clientes, e ultrassônicos. os grandes clientes, 100% já serão, as próximas compras já têm sido feitas na tecnologia ultrassônica. 50 metros cúbicos é o grande cliente. Acima de 2 polegadas, 50 milímetros de diâmetro, já é um grande cliente. Enfim, e isso aqui, por ser um medidor ainda caro, estrategicamente a gente ainda não está fazendo aquisição em grande demanda. Mas a tendência nos próximos anos é de baratear. Então, para os grandes, 100%, para os grandes clientes. Para os pequenos clientes, a gente tem feito compras ainda discretas, mas estão sendo comprados. Eu deixei as minhas considerações por último, mas antes de iniciar as perguntas aqui, eu quero fazer um elogio de público aqui à Vossa Senhoria. Tem sido de grande valia a essa colhenda comissão. Tomei a liberdade, inclusive, de elogiar o seu trabalho junto a essa Casa Legislativa e o da doutora Daniela ao presidente e à diretoria hoje da SEDAI. Agradecer muito a participação de todos, também tem sido de grande valia para que a gente resolva, né, eventual problema de tubulação de ar, mas acho que está claro que esse é o problema pontual. O problema fundamental seria o desgaste precoce do medidor e o salto, né, na conta, que é objeto de reclamação, como bem disse aqui o deputado Galberto, o deputado Tiago na outra sessão, eu também. Bom, eu faço essa pergunta aqui à Genersa. Existe uma meta de frequência de manobra e de desligamento da rede? Quer dizer, a SEDAI pode fazer isso livremente? Pergunto isso porque a gente está em vias de inaugurar, né, as obras que estão acontecendo, a grande operação da SEDAI na Baixada Fluminense. Apesar de ser alardeado que vai ter água para a Baixada toda, aquilo, na prática, é uma mentira, a não ser que essa tubulação já venha com água infinita dentro dela, porque o Guandu não tem essa capacidade de produção hoje, né? E isso geraria a necessidade, aliás, já gera, porque a gente sabe que existe a rede clandestina feita pelos próprios moradores, afinal, é uma realidade que ninguém vive sem água, a única produção daquela região toda vem necessariamente da SEDAI, né? E há o manobramento constante dessa rede clandestina também da rede formal, por diversos motivos que não são objeto desta CPI. Essa meta da Genersa, como é que é feita? Pode encaminhar essa documentação. Meta de troca de hidrômetros também, a gente não sabe se existe. Eu gostaria que o senhor entrasse um pouco nessa seara. Olha só, deputado Jorge Felipe, sobre intermitência de abastecimento e manobras, na verdade, não é muito comum nem regulamentar, as agências reguladoras no Brasil todo entrar na expertise da empresa, em relação a número de manobras. Isso, geralmente, a empresa sabe, né, o que ela vai fazer, e nós atuamos na chegada do líquido no imóvel, na porta da casa, em relação às reclamações. Então, não há uma regulamentação sobre manobras, número de manobras, limite de manobras, isso não há. Eu não conheço, assim, outra agência reguladora também que trabalhe nesse sentido, de estabelecer limites. O ideal é que não tivesse nenhuma. O ideal é que não tivesse nenhum. O sistema funciona por conta da energia elétrica, que tem FFI. Sim. A frequência de intermitência, justamente para regular a qualidade do abastecimento para o consumidor. Porque é um pouco diferente da energia, porque a energia você não tem como armazenar. E o Brasil todo admite armazenamento de água, tanto que há a lei estadual que prevê a necessidade dos usuários, são obrigados a ter reservatórios. Então, é um pouco diferente da energia, você não tem como guardar energia, então por isso que a energia tem é muito mais forte a questão. Se acabou o sistema, desligou, vai ficar sem energia. Então, mas
É diferente um pouco de outros lugares, que é obrigado a você ter a rede pressurizada 100% do tempo. Eu acho, particularmente, que nós estamos longe disso, né? Principalmente no estado do Rio. Hoje, o número de manobras e de intermitência de abastecimento na região metropolitana e no interior é muito grande, muito grande. E sobre metas também de troca de hidrômetro, não há, porque tem muitas variáveis. Tem variável de qualidade da água, tem variável de pressão, por exemplo. Dependendo da pressão, se você tem uma pressão mais elevada, né, Luiz Cláudio, é óbvio que vai ter um desgaste maior. Quanto menor a pressão ali na chegada do hidrômetro, com certeza vai ter uma durabilidade maior. E o volume que passa por ali, né? Então, não há metas, porque seria, vamos dizer assim, a agência cometeria até algum equívoco de injustiça em relação a estabelecer padrão de troca. O senhor me permitiria uma outra pergunta, até desculpe a franqueza. Claro. Mas não regula frequência e intermitência do abastecimento, não regula a troca do hidrômetro, não regula a meta de satisfação do cliente. Não regular, não ter meta. Tá. Não ter meta. Né? O que a Genersa metrifica objetivamente, então? Olha, em relação da água, além do investimento, por exemplo, sem produção. Uma das coisas que é estabelecida é acidentes. Acidentes e incidentes. Ela monitora, tem prazo para a SEDAI comunicar, prazo para resolver o problema, né? Tem várias portarias e deliberações que definem tempo de resposta ao usuário, tempo de resposta para corrigir um problema. Isso tudo tem normativa nesse sentido. Não obstante, a Assembleia possa lhes dar essa atribuição de regular ainda mais. Sem dúvida. É muito recente, né, deputado? É 2015. Né? Agosto de 2015 para cá, é bem recente a regulação da SEDAI. Tá. Maravilha, muito obrigado. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Quero só fazer mais uma pergunta à SEDAI. O teste do Inmetro foi dito que foi com 10 bar, né? Qual a pressão mínima aceitável distribuída pela SEDAI? A SEDAI ela atende à norma ABNT, que tem que ser uma pressão mínima de 10 MCA, que dá próximo aos 10 bar, que ele está falando, é com relação à estanqueidade. Você submete o medidor a uma pressão de 10 bar ou 20 bar durante 1 minuto. Se houver problema de vazamento ou exsudação no medidor, ele é reprovado. Isso é um teste de limite de fadiga. Mas a pressão de abastecimento que a SEDAI hoje ela atende é o da norma, 10 MCA. Tá. Bom, esse foi o conteúdo da nossa sessão de hoje. Acho que foi muito profícuo, muito produtivo, uma oportunidade de edificar intelectualmente um assunto muito grande. Dou por encerrada a sessão, não antes de reiterar os elogios a todos os presentes, especialmente a SEDAI, que está sendo utilizada de ensaio, digamos assim, tubo de ensaio para todos os concessionários do Estado, mas justamente por este Parlamento considerar a SEDAI não só um exemplo para as outras concessionárias, como também da importância para a SEDAI desse Estado, como da luta dessa casa pela SEDAI pública e de qualidade, como a gente viu em 2016. Eu tendo votado contra a privatização, me sinto, então, duplamente atribuído a zelar, né, pelo fortalecimento da companhia. Muito obrigado a todos. Dou por encerrada a presente sessão.